Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like, assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol sul-americano é um terreno fértil para rivalidades intensas, declarações polêmicas e momentos que ultrapassam as 4 linhas. Mas desta vez, o turbilhão de emoções veio com um estouro inesperado. O volante argentino Zebeldia, conhecido por seu estilo aguerrido dentro de campo, protagonizou um dos momentos mais controversos do ano ao disparar sem rodeios. Só ganha se for roubado. A frase, dita em tom inflamado, rapidamente se espalhou como pólvora, acendendo debates acalorados entre torcedores, analistas e dirigentes. A declaração ocorreu após uma partida repleta de decisões contestadas pela arbitragem, elevando ainda mais a temperatura do futebol sul-americano já acostumado a episódios de intensa disputa. Zebeldia, visivelmente alterado, não se conteve ao ser questionado sobre o desempenho de sua equipe e direcionou sua frustração para o que considerou um esquema contra seu time. Não dá mais para competir assim, está tudo armado, completou. Ele, deixando claro seu descontentamento com o cenário atual do futebol. Rapidamente, as palavras do jogador viraram o centro das atenções. Em programas esportivos e redes sociais, torcedores se dividiram entre aqueles que apoiam sua indignação e os que enxergam um exagero nas declarações. Para uns, ele apenas disse o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de verbalizar. Para outros, a atitude do jogador beira a irresponsabilidade, colocando em xeque a credibilidade do torneio. A federação responsável pelo campeonato não demorou a se manifestar. Em comunicado oficial, repudiou as declarações de Zebeldia e anunciou a abertura de um processo disciplinar para avaliar possíveis punições ao atleta. O respeito à arbitragem e à integridade esportiva deve ser preservado. Acusações infundadas não contribuem para o desenvolvimento do futebol, afirmou a nota divulgada. Enquanto isso, a torcida da equipe rival aproveitou o momento para ironizar as palavras do jogador. Nas arquibancadas e redes sociais, memes e montagens surgiram em questão de minutos, transformando a polêmica em um verdadeiro fenômeno virtual. Choro de perdedor e aprende a perder foram algumas das frases estampadas nas postagens mais compartilhadas. Ex-companheiros de Zebeldia também entraram na discussão. Alguns saíram em defesa do jogador, reforçando que os erros de arbitragem vêm sendo recorrentes no campeonato. Outros, no entanto, alertaram para o perigo de alimentar teorias da conspiração sem provas concretas. Entendo a frustração, mas é preciso ter cuidado com as palavras, disse um ex-colega de time tentando amenizar a repercussão. Dirigentes do clube de Zebeldia, por sua vez, preferiram adotar um tom mais diplomático. Em coletiva de imprensa, o presidente da equipe reconheceu que houve decisões questionáveis na partida, mas tentou esfriar a polêmica. O futebol é um jogo de emoções, compreendemos o calor do momento, mas nosso foco deve estar em seguir, competindo e melhorando dentro de campo, declarou. Enquanto a poeira ainda não baixou, especialistas em arbitragem revisaram os lances polêmicos da partida e divergiram sobre a existência de favorecimento. Alguns apontaram falhas claras da equipe de arbitragem, enquanto outros defenderam que os erros fazem parte do jogo e não indicam necessariamente uma manipulação intencional. A situação gera um efeito cascata no campeonato, com a pressão sobre a arbitragem aumentando. A federação já cogita reforçar o uso do VAR e adotar medidas mais rígidas para evitar novas polêmicas. Precisamos garantir que o futebol seja decidido dentro de campo, com justiça, declarou um representante da entidade esportiva. O episódio também trouxe à tona debates antigos sobre a credibilidade do futebol sul-americano. Para muitos, a Pismotas Angels, desconfiança nas arbitragens não é novidade e remonta a episódios históricos de erros que mudaram o rumo de competições inteiras. O caso Zebeldia apenas reacendeu uma chama que nunca se apagou por completo. No vestiário, o clima entre os jogadores do time de Zebeldia ainda é de indignação.
Fontes internas revelam que a equipe se sente prejudicada não apenas por esta partida, mas por uma sequência de decisões duvidosas ao longo da temporada. Não queremos privilégios, só queremos que as regras sejam cumpridas, teria dito. Um dos líderes do elenco, a polêmica também atravessou fronteiras e chegou à imprensa internacional. Jornais esportivos de diversos países repercutiram a declaração de Zebeldia, destacando a tensão crescente no futebol sul-americano e as constantes suspeitas de interferência externa nos resultados. Resta saber se o jogador sofrerá punições severas ou se a federação decidirá encerrar o caso apenas com uma advertência. De qualquer forma, a frase já entrou para o hall das declarações mais explosivas do futebol nos últimos anos e dificilmente será esquecida tão cedo. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: o futebol segue sendo um terreno de paixões, polêmicas e declarações que sacodem o esporte. E Zebeldia, com apenas 5 palavras, conseguiu incendiar um campeonato inteiro, reforçando que dentro e fora de campo, a bola nunca para de rolar. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar. A repercussão das palavras de Zebeldia não se limitou ao ambiente esportivo. A declaração do jogador abriu espaço para um debate mais amplo sobre a influência das arbitragens no futebol e o impacto de erros em competições de alto nível. Especialistas em psicologia esportiva analisaram o episódio e apontaram que a frustração do atleta pode ter sido fruto de uma soma de fatores, incluindo a pressão da torcida, a sequência de resultados ruins e a sensação de impotência diante de decisões controversas. Além disso, o episódio evidenciou como as redes sociais amplificam e distorcem declarações feitas no calor do momento. Em questão de minutos, a fala de Zebeldia já estava espalhada em diferentes versões, algumas até exageradas ou descontextualizadas. Influenciadores esportivos aproveitaram o gancho para gerar engajamento, enquanto jornalistas analisaram se a acusação do jogador tinha fundamentos ou se tratava apenas de um desabafo sem embasamento concreto. Enquanto uns apoiam Zebeldia, enxergando nele um porta-voz da indignação dos torcedores, outros acreditam que ele ultrapassou uma linha perigosa. Dentro do próprio clube, há quem tema que a polêmica possa prejudicar o time nos bastidores do campeonato. São palavras fortes. Se os árbitros se sentirem atacados, pode ser ainda pior para nós, comentou um funcionário do clube sob anonimato. A polêmica também trouxe à tona um histórico de reclamações contra a federação que organiza o torneio. Clubes menores, em especial, há tempos denunciam uma suposta disparidade no tratamento dado aos times mais tradicionais e poderosos financeiramente. Zebeldia pode ter colocado em palavras o que muitos dirigentes e jogadores já comentam nos corredores, mas sem a coragem de expor publicamente. Outro fator que chama na atenção é a ausência de um pedido de desculpas por parte do jogador. Mesmo diante da repercussão negativa e da possibilidade de uma punição, Zebeldia não recuou. Pelo contrário, fontes próximas ao atleta indicam que ele mantém sua posição e está disposto a levar a questão adiante, se for necessário. Provo o que disse, ela teria afirmado em conversa com amigos. O caso levanta uma questão fundamental: até que ponto um jogador pode expressar sua opinião sem sofrer represálias? No futebol europeu, por exemplo, já houve casos de punições severas. Há atletas que criticaram a arbitragem publicamente. No entanto, há quem defenda que a liberdade de expressão deve ser respeitada, desde que as acusações não sejam feitas sem provas concretas. Entre os torcedores, a frase de Zebeldia já se tornou um símbolo de resistência. Camisas e faixas com os dizeres "só ganha se for roubado", começaram a surgir nos estádios, especialmente entre aqueles que acreditam que o futebol sul-americano precisa de mais transparência. Se por um lado a declaração gerou polêmica, por outro, alimentou ainda mais a paixão dos fãs pelo esporte e pelo debate sobre sua credibilidade. Os árbitros envolvidos na partida também foram afetados pela polêmica. Fontes próximas à comissão de arbitragem indicam que os profissionais estão revoltados com a insinuação de favorecimento e estudam tomar medidas legais contra o jogador.
É um ataque à nossa integridade, disse um membro da comissão em entrevista numa rádio local. O treinador de Zebeldia foi questionado sobre o caso, mas preferiu adotar um discurso cauteloso, sem defender diretamente o jogador. Ele reforçou a necessidade de se discutir a arbitragem de forma mais séria e sem ataques individuais. Os atletas jogam com emoção, mas cabe a nós mantermos o foco no que podemos controlar, o desempenho dentro de campo, declarou. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a história recente do futebol sul-americano. Se Zebeldia conseguirá sustentar suas acusações ou se será apenas mais um caso de indignação passageira, só o tempo dirá. O certo é que, com ou sem polêmicas, o futebol seguirá sendo uma arena de emoções, debates acalorados e frases que ecoam muito além dos gramados. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.